Sempre me perguntei por que os piratas da Somália e outros têm barcos tão rápidos, armas tão poderosas e sabem exatamente onde atacar. O mais importante, como eles descobrem que há um navio a 500 milhas náuticas da costa deles? Bom, eles não deveriam ter seus próprios satélites, certo? Quem então os patrocina, protege e orienta? Agora, senhores, vocês vão ficar de queixo caído. Vocês já ouviram falar dos piratas da Somália, certo? Vários navios foram capturados longe da costa somali. Dizem que lá são até 800 milhas marítimas da costa, então não dá para ver a terra. É essa a visão que se tem. Eles têm lanchas rápidas e potentes, armas modernas, sistemas de navegação ultramodernos. De onde vem, o que é, como, quem os patrocina? É isso. Você está sentado firme e bem fundo na cadeira. Eles são patrocinados pelos Estados Unidos da América, não estou brincando agora. Além dos piratas, na Somália também existem gangues armadas que praticam extorsão, assaltos, roubos, vendem armas e drogas. Eles também são patrocinados pelos Estados Unidos da América. Mas vocês já não estão surpresos, certo, né? Como descobrimos, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional foi patrocinado pelos Estados Unidos da América, digamos assim. Sim, depois que abolimos a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Para ser mais preciso, quer dizer, ela meio que foi encerrada. A pergunta é, por que eles faziam isso e como? Como conseguiram organizar e proteger tudo isso, ao mesmo tempo evitando punição da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional? Então, ajuda estrangeira? Fecharam, então estão sendo feitas investigações e começaram a aparecer aqueles que ficaram chocados com as ações do Partido Democrata, mas não tinham a quem reclamar. Não importa onde você vá, sempre serão as mesmas pessoas que vão te entregar, e isso só piora para você. E agora tem o Bomband, tem o Kash Patel, o Senado, como dizem, o Grassley, o senador para quem eles vão. Bem, o principal é o Trump, isso é claro, mas vamos começar do começo. Somália. Eles recebem ajuda para o desenvolvimento, isso é separado da ajuda humanitária já faz pelo menos 43 anos, vinda dos contribuintes dos Estados Unidos da América, e nós fomos os maiores doadores de ajuda nesse país. Durante o governo Ronald Reagan, passaram a apoiar bandidos não apenas na Nicarágua, mas também na Somália. Tenho certeza de que, depois de quase meio século de desenvolvimento econômico financiado pelos Estados Unidos da América, eles realmente têm uma economia desenvolvida, não é mesmo? Hoje, pessoal, quero contar para vocês uma história realmente interessante sobre a realidade da ajuda estrangeira e o quanto ela é inútil. Porque, como estamos dizendo, o país Somália e outros além dele atualmente enfrentam uma crise econômica desde que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional foi fechada e extinta. Quem dos Estados Unidos ajudou esses bandidos a manter o poder por 43 anos seguidos? Durante 43 anos, nós garantimos a eles um poder inabalável e permitimos sua permanência. Eu diria assim, dezenas ou 30 somalis nos Estados Unidos da América tiveram permissão para viver juntos, para continuarem sendo um grupo separado, não misturado com a população americana. Bem, daí fica fácil recrutar pessoas depois, certo? Além disso, isso permitiu que eles elegessem, já que se agrupavam juntos, o seu próprio representante no Congresso. Esse é Elkan Amar. Mas assim que Trump cancelou os subsídios, a economia da Somália, aliás, será que ela existia? Desmoronou. Os ministros da economia alertam sobre a queda na arrecadação de impostos, a paralisação da produção econômica e a indisponibilidade de muitos serviços essenciais para a população. E claro, os liberais usam isso como desculpa para dizer, viu? É por isso que os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional foram ruins. Trump é cruel. Olhem o que fazemos com os países pobres. Os deixamos ainda mais pobres. Mas isso é um pensamento superficial. Se refletir mais profundamente, deve questionar. Como exatamente? Aconteceu que simplesmente fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, sobre o qual os democratas diziam que era um pequeno problema, e até mesmo uma pequena parte do orçamento, de repente, tem um impacto tão dramático em algumas dessas economias do terceiro mundo?
Pessoal, eu tenho 22 anos e, por toda a minha vida, desde que me lembro, os Estados Unidos têm ajudado a Somália incessantemente. E vocês, da geração mais velha, tenho certeza de que isso começou muito antes disso. E ainda assim, olhem para 2025. O que eles construíram graças a isso? Eles deram algum passo à frente? Eles conseguiram alguma coisa como resultado disso? Não, porque a simples realidade é que a ajuda estrangeira não funciona. Quer você olhe para isso de um ponto de vista otimista ou pessimista, a conclusão continua a mesma. Já estava mais do que na hora de reduzir essa ajuda estrangeira. Vamos começar pela visão pessimista. Olhando a história, pode-se dizer que a Somália nunca foi realmente funcional. Portanto, ela não vai mudar magicamente e se transformar em Wakanda da noite para o dia só porque você deu um pouco de dinheiro para eles. Assim, a ajuda estrangeira é inútil e desperdiça o dinheiro dos contribuintes. Eu diria que esse é um argumento válido, mas por outro lado pode-se ser otimista e dizer que a Somália pode ter um futuro. Mas como se pode ver, a dependência da ajuda estrangeira criou uma acomodação. Eles não construíram nada por causa disso. E você conhece aquela famosa frase sobre ensinar uma pessoa a pescar? Para ajudá-los a avançar como país, você realmente vai ter que deixá-los se virar sozinhos, empurrá-los para fora de casa para que parem de, ficar sem fazer nada e comecem a construir algo por conta própria. Vez após vez, vemos a mesma coisa. A Europa achava que os Estados Unidos da América iriam protegê-la e por isso não se preocupava com a defesa. E agora está tremendo de medo, achando que a Rússia, com seus 120 milhões de pessoas, vai conquistar os 550 milhões de pessoas da União Europeia. A Ucrânia achava que, pelo Memorando de Budapeste, viriam tios e tias para protegê-la e não deixariam ninguém conquistá-la. E já perdeu pelo menos 20% do seu território. Porque pensava que alguém a protegeria. Crianças cujos pais as protegem de todas as realidades e problemas da vida não sabem lidar com esses problemas. Elas entram em depressão e acabam odiando justamente esses pais que as protegiam, que as envolviam em algodão, como se diz, né? O mesmo acontece com qualquer projeto de subsídio de longo prazo ou por tempo indeterminado. Em vez de aprenderem a pescar, eles aprendem a odiar aqueles que têm peixe. Os cortes da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tiveram, segundo o chefe do Banco de Desenvolvimento, um impacto sério na economia da Somália. Novamente, como aconteceu que a sua economia ficou tão dependente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional que, você sabe, praticamente parou sem a ajuda estrangeira? Novamente, isso não me parece sustentável. E veja, como eu repito, se isso continuasse, digamos por 5 anos até mesmo 10 anos, e fosse um processo lento e gradual. Colocá-los de pé é algo muito óbvio para mim e deveria ser para todos sobre o que estava acontecendo. Tudo isso foi uma fraude, certo? Isso não é diferente de coisas como Electronic Benefit Transfer ou Seção 8 nos Estados Unidos, certo? Basicamente, são programas que incentivam a pobreza, porque, por exemplo, se você ganha mais de $40 mil, você é excluído desses programas. Ao casar e ter renda conjunta, geralmente perde-se vários benefícios do governo. Existe um incentivo para que as pessoas sigam recebendo dinheiro de graça e continuem pobres. Pelo mesmo motivo, muitos beneficiários pensam: bem, qual é o meu incentivo para conseguir um emprego ou progredir na vida, se assim vou perder o dinheiro gratuito? Na verdade, é mais fácil não fazer nada e receber subsídios. Acontece que esse não é o único exemplo, e isso se aplica tanto à política interna quanto à externa. Novamente, ensine a pessoa a pescar. Essa é a história. O fechamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no início do ano afetou a economia e a arrecadação de impostos da Somália, afirmou terça-feira o chefe do Banco de Desenvolvimento do país. Isso realmente afetou nosso produto interno bruto, disse Coden Osman, presidente do Banco Somali de Desenvolvimento e Reconstrução. Ele disse isso na cúpula Financial Times África em Londres, na terça-feira. Ela disse que a redução da ajuda afetou a economia, pois as autoridades não esperavam, prejudicando a atividade econômica e impactando a arrecadação do imposto sobre vendas para o governo. Bem, em primeiro lugar, me disseram que, por exemplo, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional estava principalmente envolvida em questões humanitárias, então eles financiavam hospitais e programas de água gratuita, potável, entre outros. Então, como a atividade econômica resultante disso é tão significativa? Certo, receitas fiscais das vendas, eu
Disseram que eu era teórico da conspiração por achar que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional distribuía dinheiro para ela e as pessoas gastarem. Então pergunto de novo, como isso pode ser? E pergunto de novo, como vocês puderam tornar sua economia tão dependente de algo tão instável quanto a ajuda estrangeira? Também preciso fazer uma pergunta às autoridades somalis, embora não negue que isso seja verdade. Mas é preciso perguntar, quanto do dinheiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ia direto para os bolsos de líderes estrangeiros? Governos estrangeiros corruptos costumam receber ajuda dos Estados Unidos da América e outros países ocidentais, mas acabam se apropriando desses recursos. Bem, Claro, eles roubaram, isso é óbvio, sim. Mas para receber essa ajuda, era preciso manter o país em um estado próximo ao desastre. Ou seja, não desenvolver nada que pudesse tirar o país dessa situação difícil. Nos Estados Unidos há um programa chamado Welfare. É um programa de assistência aos pobres, que é interrompido quando o beneficiário finalmente chega a ganhar $40 mil por ano. Então precisa receber $39.999 e nem um centavo a mais, e também fazer bicos por fora em dinheiro. Ou roubar, traficar drogas, proteger prostitutas, assaltar ou fazer outras coisas interessantes, úteis e empolgantes. Além disso, receber o benefício do governo, o programa de assistência social, a esmola. O sistema de incentivos nos Estados Unidos da América foi criado assim, mas agora tentam mudá-lo e acabar com ele. Não sei se vão conseguir, aprovar isso pelo Senado e pelo Congresso. Então, digamos, uma mulher com 3 filhos, de um marido, de 2, de 3, que diferença faz? E sem marido? Ela tem 3 filhos e é solteira. Então, ela recebia muitas doações, mas na mesma situação, com 3 filhos e com marido, ela não recebe nada. Tipo, o que foi isso? Vocês têm dinheiro suficiente, né? Vocês acham que poucas pessoas jovens calcularam o que é vantajoso para elas? E o que não é vantajoso sem casamento? Sabe, dizem, tanto faz, só assinaram, mudaram o sobrenome e pronto. É mais fácil terminar. Brigaram, magoaram-se, gritaram e se separaram. E depois, com o próximo que também não é marido, acontece a mesma coisa. Afinal, é mais vantajoso que ele não seja marido, assim fica fácil terminar depois. E a mulher passa a depender da ajuda dos contribuintes, que pagam para ela porque ela decidiu não trabalhar, mas sim transar e ter filhos. Ou seja, um benefício extra é a criança ficar sem pai. Escutem! 78% dos criminosos nos Estados Unidos da América cresceram em famílias sem pai. Nas favelas, as crianças têm 20 vezes mais chances de entrar para uma gangue se não tiverem pai na família. Dentro das favelas, 20 vezes mais. É 20 vezes mais provável que uma criança entre para uma gangue se não houver pai na família. 20 vezes. 20 vezes. Caramba! Ou seja, estamos pagando para as mães criarem bandidos. Uma política estatal absolutamente maravilhosa e, o mais importante, inteligente. Que partido exige que entreguemos nosso dinheiro não aos nossos filhos, mas aos filhos de famílias pobres e desestruturadas, onde mulheres têm vários filhos só para receber benefícios? Bem, para não trabalhar e criar bandidos, ou seja, crescerem sem educação e virarem bandidos. Viva os nossos políticos inteligentes e visionários. É isso aí. Isso é democracia, senhoras e senhores, democracia política em toda a sua glória. Vocês devem achar que basta contar isso aos líderes do Partido Democrata, que eles vão entender e mudar tudo. Os líderes do Partido Democrata sabem disso muito bem. Eles têm boa educação, têm um bom quociente de inteligência, eles entendem tudo. E sobre o welfare e sobre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, eles sabem de tudo. Eles são qualquer coisa menos idiotas. Bem, não são idiotas, com exceção de alguns. Claro, sempre há exceções em todo lugar, mas são poucas. Não são idiotas. Talvez eles não saibam pensar. Isso é absolutamente outra coisa, por assim dizer. Eu já expliquei o que significa pensar. Mas então, se eles são inteligentes, por que eles são criados? Bandidos em nossas cidades e bandidos na Somália, no Sudão, no Mali, na Nigéria, em Burundi, no Iêmen, Micronésia. Sinceramente, nunca vi um país assim, mas aparentemente ele existe.
Ao que parece, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional enviou muito dinheiro para lá. E claro, lá estão o Haiti, o Zimbábue, o Quênia e um país com um nome totalmente novo para mim. Lesota, ou talvez Lesoto. Eu nunca tinha ouvido falar desse e de alguns outros países, mas ao que parece, por algum motivo, o meu dinheiro está sendo enviado para lá. Talvez seja para que eles gostem dos Estados Unidos da América, ou para que não se alinhem à China ou à Rússia. Mas já existe uma lei, por assim dizer, aberta. Acho que em 1961 já foi publicada a lei de Andrew Galambas, que diz o seguinte: tudo o que a burocracia faz sempre traz um resultado diretamente oposto ao pretendido. Se alguém não entendeu, vou repetir mais devagar. Tudo o que a burocracia faz, sempre sem exceção, traz um resultado diretamente oposto ao pretendido. Concordo totalmente. Já comprovei isso várias vezes. Por exemplo, congelaram o aluguel. Colocaram um limite, sim. E conseguiram muito rápido. Prédios sujos, destruídos, com insetos, drogas e prostituição. É isso. Bem, talvez a última parte não seja tão ruim, mas o resto não é bom. Ou seja, o famoso ditado de Chernomyrdin: queríamos fazer o melhor, mas saiu como sempre. O Partido Democrático Moderno estabeleceu como objetivo destruir os Estados Unidos da América. Aqui está o bastião do individualismo. Naturalmente, desse ponto de vista, é difícil controlar os individualistas, é difícil tirar deles aquilo que, por assim dizer, eles conquistaram como propriedade, é difícil convencê-los a andar junto com todo o rebanho. Eles são individualistas. É por isso que, em 2000 Soros, disse em uma palestra na Universidade de Nova York, que é a Universidade de Nova York, que o último obstáculo para a construção de uma sociedade justa em todo o mundo são os Estados Unidos da América. E o Partido Democrata, começando com Soros, que apoiou Obama, e pode-se dizer que foi com Obama que tudo começou, oficialmente começaram a desmantelar esse último inimigo. Então, a primeira coisa é: bem, como Marx sugeriu então, esgotando o organismo do livre mercado, o sangue nas veias das relações de mercado. Tem dinheiro, claro sim. Ou seja, esgotar, tirar o dinheiro da classe média. Isso, como se diz, é a tarefa número 1. A tarefa número 2 é expandir, abalar os valores morais, a família, as crianças, a educação, o bom senso. E a tarefa número 3 é colocar irmão contra irmão, filhos contra pais, vizinhos uns contra os outros. Criar uma atmosfera de ódio, suspeita, esse tipo de desconfiança. Então, qualquer ação do outro lado é percebida como horrível. E fortalece, então, os adversários na ideia de que esse horror, esse racismo, fascismo, sexismo, etarismo, tudo o que eles inventaram, né? Não só é preciso, mas é necessário eliminar fisicamente. Ou seja, a destruição de todos os fundamentos religiosos, leia-se, morais da sociedade americana. Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, respeite. Lá, por assim dizer, tornam-se palavras vazias quando o ódio toma conta da pessoa. Sabe, tem uma piada antiga, um cigano decidiu ensinar o cavalo a não comer. Ensinou e já estava quase conseguindo, mas o cavalo morreu. Desde os tempos do Obama tentaram nos ensinar a ser amorais, ilógicos e racionais, ou seja, não indivíduos, mas parte da sociedade. Ou seja, traduzindo para o meu idioma, rebanhos. E quase conseguiram ensinar, mas aí veio o Trump e óbvio. E agora a pergunta é, e agora, o que acontece? A NBS acabou de publicar notícias terríveis para o Partido Democrata, confirmando aquilo que nós já sabíamos intuitivamente. Mas agora temos provas concretas para apoiar isso. O Partido Democrata Moderno tornou-se oficialmente um partido comunista completo. E essa notícia sensacional surgiu quando o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, faz o que qualquer bom revolucionário comunista faz e convoca uma greve geral para desestabilizar a sociedade e derrubar o capitalismo. Aliás, ouça o discurso do prefeito de Chicago e compare com os discursos de Trotsky, Bukharin, Zinoviev e Vladimir Ilyich Lenin.
O que você vai ouvir agora é a tradução do marxismo-leninismo para um inglês meio simplório. Simplório. Porque o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, não brilha em inteligência nem em educação. Então ele simplesmente não tem isso. Então, aqui está o que precisamos fazer neste momento. Se meus ancestrais sendo escravizados conseguiram organizar a maior greve geral da história deste país, desafiando os super ricos e as grandes corporações, nós podemos fazer o mesmo hoje. Eu conclamo negros, brancos, latinos, asiáticos, imigrantes, gays de todo o país a se levantarem contra a tirania. E para enviar uma mensagem clara aos ultra-ricos e às grandes corporações, nós vamos obrigá-los a pagar sua parte justa de impostos para financiar nossas escolas, empregos, saúde e transporte. A democracia vai sobreviver graças a esta geração. Vocês estão prontos? O resumo do discurso é que eles deem mais dinheiro, mais dinheiro, que deem, eles têm muito dinheiro e nós temos pouco, então que deem mais. Se não derem, vamos queimá-los e destruí-los. Não receberão nada, então deem mais dinheiro. Dessa forma, o marxismo cultural democrático moderno é, ironicamente, mais radical e mais raivoso do que o marxismo tradicional. O marxismo original trata dos ricos contra os pobres, da classe trabalhadora contra a elite. As queixas dizem respeito à opressão socioeconômica. O marxismo cultural dos democratas é muito mais amplo na definição de opressores e vítimas. Eles certamente dividem por classe, mas também dividem por raça. Brancos oprimem negros. Eles também dividem por gênero. Homens oprimem mulheres. Parece que só os democratas conseguem pegar uma ideologia terrível e torná-la ainda mais odiosa, e o motivo pelo qual eles ampliaram o espectro dos que consideram oprimidos é para que tenham mais clientes para manipular e juntar a sua multidão enfurecida para derrubar o status quo. Então, talvez você não seja pobre, mas, ei, você é mulher e está subordinada aos homens, então junte-se à nossa luta. Talvez você não seja pobre nem mulher, mas é negro e subordinado aos brancos. Então una-se à nossa luta. Um chamado de greve geral na terceira maior cidade dos Estados Unidos da América não é menos que incitação à rebelião. Mas aqui está Brandon Johnson na MSNBC defendendo o seu grito de guerra. Como você acha que seria uma greve bem-sucedida? Bem, em primeiro lugar, se alguma vez houve um momento para unir os trabalhadores em todo o nosso país, é agora. Lembro das palavras do Dr. King, que disse que, se os movimentos pelos direitos dos trabalhadores e civis se unissem, teríamos um potencial enorme. Estamos no meio disso agora. Isso significa que os trabalhadores de todo o país precisam enviar um sinal realmente forte para os super ricos e as grandes corporações que receberam, você sabe, alguns dos maiores benefícios e isenções fiscais de toda a história do nosso país. E se não estivermos dispostos a apresentar demandas econômicas reais, se isso significar, é claro, recusar o trabalho, se não estivermos prontos para isso, então não vejo como podemos transformar este país. Todo grande movimento social em nossa história teve uma estratégia completa, fosse por meio de processos judiciais, tribunais ou também boicotes econômicos. Especialmente numa época em que a concentração de riqueza continua crescendo, enquanto cada vez mais pessoas mal conseguem sobreviver, no final de cada semana e no final de cada mês. Curioso que nos últimos 100 anos, o padrão de vida do trabalhador americano aumentou, não diminuiu. O acesso à posse de automóveis, eletrodomésticos, televisão e eletricidade era limitado a poucos há 100 anos. Hoje em dia, uma família trabalhadora comum tem 2 carros. Bem, digamos, pelo menos 2 televisões. Uma delas, no mínimo, é smart, ou até as 2. Bem, alguns computadores, laptops, não sei, e tantos smartphones quanto o número de pessoas na família. Em 1925, há 100 anos, o espaço imobiliário per capita era, convertendo para metros, 27 metros quadrados por pessoa no total. Tanto os espaços de trabalho quanto os residenciais e coisas do tipo. E agora, senhoras e senhores, são 93. Ou seja, aumentou quase 4 vezes. E isso porque passamos a viver em apartamentos maiores, em casas maiores e coisas do tipo. Então existe salário? Em valores comparáveis, diminuiu em 1925.
Se convertermos para o dinheiro de hoje, o americano médio recebia cerca de 98 a 99 mil dólares e pagava 3% de impostos. Ou seja, em média, os americanos, após receberem o salário anual, levavam para casa 95.760 dólares. Retirei esses números do relatório estatístico dos Estados Unidos. Então, do Departamento de Estatística. Hoje, então, lembraram, certo? 95.760 recebem em papel 80.610, 15% de imposto, ou seja, 68.600 líquidos. Então, 95.760 em dinheiro de hoje. Naquela época eram 5 mil, agora, após 100 anos, são 68.600. Mas, devido à tecnologia e à redução dos custos de produção, é possível comprar muito mais roupas, eletrodomésticos, carros e outras pequenas coisas. Serviços. Ou seja, a compra de moradia, a compra era mais acessível em 1925 do que agora. Vamos entender o que isso significa. Ou seja, as greves, as passeatas, os protestos, os sindicatos não ajudaram em nada. Para comprar bens de consumo, o que ajudou foram as novas tecnologias. E para comprar uma casa, você vai dizer, o governo agora cobra 15% em vez de 3%. Estou generalizando bastante aqui, só para ficar claro, para que fique claro, por assim dizer, a relação. Ou seja, o roubo da população quintuplicou. Após 100 anos, somos roubados 5 vezes mais do que antes. Por causa disso, ficou difícil comprar uma casa. O que melhorou? Mais uma vez, muitas coisas ficaram mais baratas. Por quê? Você mesmo respondeu a essa pergunta. O que piorou foi que o governo rouba 5 vezes mais, e por isso a moradia se tornou menos acessível. Bem, você pode perguntar, para que então, para que serve a greve geral que o prefeito de Chicago está convocando? Quero dizer, ele revelou todo o plano. Volte o vídeo para trás. Ele mostra isso com um grande sorriso. O objetivo dele é transformar o país. Ele quer que as mulheres, as pessoas de cor, o que se posso acrescentar, é muito racista, e a classe trabalhadora controlem. Tudo porque eles consideram os homens ricos, brancos e heterossexuais como maus, nojentos e vilões da sociedade. Aliás, o legado de Martin Luther King é profanado toda vez que alguém como Brenda Johnson ou Zohran Mamdani cita suas palavras. Para obter a aprovação do além-túmulo e promover sua agenda marxista radical, eu simplesmente não consigo entender como lutamos tanto tempo contra o comunismo no exterior, em guerras reais, e também lutamos contra ele em casa, com legislação rigorosa. E agora simplesmente permitimos que agitadores comunistas infiltrassem nosso governo, causassem desordem e incitassem a revolução por todo o país. Eu sempre disse, internamente, o inimigo interno é mais perigoso do que o externo. Lá na própria Ucrânia, aliás, eles vão lutar até o fim pela independência, pela honra da Ucrânia contra a Rússia. Que honra! Eles mesmos vão decidir lá, mas logo vão acabar caindo na escravidão dos seus próprios. Vai ser tudo igual, só que em ucraniano. Antes cantavam músicas russas, agora serão ucranianas. No fim, não muda nada. Nos Estados Unidos da América, graças a Deus, menos pessoas parecem suscetíveis à lavagem cerebral, não sei porquê. É isso. Provavelmente, as pessoas que são mais emocionais são mais facilmente manipuladas. Não é questão de ser melhor ou pior. A pessoa simplesmente nasce assim. Quem é mais emocional sente mais as emoções. Já pessoas mais práticas e fechadas confiam menos nas emoções e precisam de outra abordagem. Sim, aquelas pessoas que são mais emocionais são mais facilmente manipuladas. Aqui os chamamos de membros do Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Veja aqui alguns números da Gallup, porque a Gallup testa isso há anos, na verdade, há décadas. Principais opiniões sobre socialismo e capitalismo. Esses são os dados mais recentes. No geral, ao perguntar, você tem opinião positiva sobre o socialismo? 39% dos americanos responderam sim, 54% disseram que têm uma opinião positiva sobre o capitalismo. Mas olhe para a divisão por partidos entre os democratas, olhe para o socialismo, isso é novamente em nível nacional. 2/3 dos democratas em todo o país, não só em Nova York, dizem ao Gallup que têm uma opinião favorável e positiva sobre o socialismo. Apenas 42% têm sobre o capitalismo.
Independentes e republicanos diferem, maioria dos independentes e 75% dos republicanos veem o capitalismo positivamente, mas menos de 50% em ambos têm visão positiva do socialismo. Então, a primeira coisa que quero destacar, e aqui há muita informação para pensar, é que eu acho que não há nenhuma maneira de 14% dos republicanos terem uma opinião positiva sobre o socialismo. Ser republicano envolve acreditar no capitalismo de livre mercado. Então, eu colocaria esse número mais perto de 1% ou 0%. Mas, com base nos números dessa pesquisa, a média de opiniões positivas sobre o socialismo entre independentes e republicanos é de 26%, e a média entre os democratas, segundo a pesquisa deles, que, novamente, eu acho que é muito menor, é de 66%. Assim, existe uma diferença de 40 pontos entre o sistema econômico que o americano médio deseja e o que os democratas querem. Por isso afirmei no início deste vídeo que os democratas não vencerão mais eleições. Mais uma vez, eles ficam do lado impopular com divisão de 80 a 20. Vez após vez, os democratas são a favor de fronteiras abertas, querem que qualquer imigrante ilegal possa votar. O que fazer com o dinheiro que foi ganho pelos americanos? A pessoa cruza a fronteira, vai direto para o local de votação e deposita a cédula. Eu quero que tirem 75% do dinheiro dos americanos e deem para mim. Então, os democratas são a favor de que meninas e homens tomem banho juntos nos mesmos chuveiros, nos mesmos vestiários. Ou seja, são contra a prisão de criminosos, contra a expulsão de bandidos do nosso país. E agora também são a favor de tirar dos produtores e dividir entre si o máximo possível. Mais. E ainda mais, tipo bandidos na estrada principal. Essa tendência entre democratas em nível nacional não é nova e já vem se formando há algum tempo. Novamente, de acordo com a Gallup. Olhem para isso. Começando pelo capitalismo, em 2010, há 15 anos, os democratas estavam divididos entre opiniões positivas e negativas sobre o capitalismo. Observem esse número. Ficou estável, mas nos últimos 5 anos caiu para 40% e 2% pouco acima dos 40%. E ao mesmo tempo vejam o que aconteceu com o socialismo. Novamente, essa proporção no Partido Democrata em 2010 era de 50 a 50. Isso aumentou e agora, nas últimas pesquisas, 2/3 dos democratas dizem que têm uma opinião positiva sobre o socialismo. Se Mamdani for bem sucedido, Peter, em Nova York, podemos dizer que não é surpresa que sua versão de socialismo seja aceitável para alguns democratas. Isso pode ser apenas uma confirmação adicional do que as pesquisas já vêm nos dizendo há algum tempo. Não me surpreende que aqueles que não conseguem conquistar uma vida boa por si mesmos odeiem e invejem aqueles que têm o que eles gostariam de ter. Eles sempre vão votar naqueles que prometem tirar dos que têm e dar para os que não têm. Nós vamos construir nosso mundo. Como lá, nós vamos construir nosso novo mundo. Mas isso é só o começo da história. E a moral da história é tirar e dividir. E ainda atacar mais quem você tirou algo, justamente por isso o odeia. Mas vamos voltar para a Somália. LI. No país deles, há uma pobreza generalizada, enquanto aqueles que estão no poder, que recebem dinheiro dos Estados Unidos da América, recebiam uma grana absurda, e vivem em um luxo fantástico. Não há trabalho para os somalis, é praticamente impossível escapar. Não há perspectiva nenhuma, você nasce e, digamos assim, não tem para onde ir. E aqui perto passam navios carregados de riquezas incontáveis. Pega o que pode, né? Mas para isso é preciso ter força. Mas o que é ter força? Isso envolve ter lanchas, armas, treinamento e capturar navios. E o principal é que alguém diga qual navio está vindo, o que está sendo transportado nele. Porque, bem, se forem, sei lá, umas placas de ferro, quem diabos vai querer isso? Você viaja 500 milhas para ir e voltar e só encontra placas de ferro. Nem sei se existe esse tipo de carga. E onde exatamente isso vai ficar? O navio certo chega em um dia. De onde vem e como chegará até ele? Aqui está a única opção, sim, ou seja, há duas opções. A primeira opção é uma força sobrenatural? Talvez. E a outra são satélites. Mas a Somália não tem satélites. Quem é que tem? Muito estranho, não é mesmo? E quem está interessado em desestabilizar o mundo capitalista? Do mundo!
Akul Shakalov. Além dele, o capitalismo estava na Europa, e principalmente nos Estados Unidos da América. Você pode me lembrar? Eu esqueci quem é. E lá vão os valentes piratas somalis. E o mais corajoso, claro. Exemplo, visto para os Estados Unidos da América. E lá, Ilhan Omar e seu pessoal organizam o encontro. Casamentos fictícios, documentos e o caso. Que caso, você vai perguntar? Participar de distúrbios nos Estados Unidos da América por pagamento, claro, e por lealdade. É isso que se chama o ciclo dos somalis na natureza. É isso.